E aí, moçada, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nessa série, vamos conversar com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências por diversos países do mundo. E você que é nosso ouvinte, não esqueça de seguir o podcast Nada de Pânico na sua plataforma preferida, para não perder nenhum episódio. Além disso, contamos muito com a sua ajuda para compartilhar esses podcasts com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, com a galera aí que você se relaciona. Eu sou Ricardo Mandel, sou o host do Nada de Pânico, que é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite para a gente aprender, ensinar, trabalhar e principalmente ir atrás dos nossos sonhos. Hoje vamos ter o prazer de receber a Silvana Machado de Campinas, a Zara Martins de Campinas e o Rui Cunha de Valinhos. E nesse episódio vamos conversar diretamente da Itália com o Eduardo Nunes, que mora na Itália há 8 anos. O Eduardo trabalha como consultor no desenvolvimento de estratégias de comunicação para empresas globais, com muita experiência em marketing, comunicações e traduções técnicas, com trabalhos para a IBM e para a Embraer, entre outras. O Edu é formado em Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela USP. É casado e tem 3 filhos. Eduardo, vamos começar. Fica à vontade aí de fazer suas primeiras colocações. Eu só posso agradecer vocês pelo convite, né? E dizer que eu fico contente de poder colaborar com essa iniciativa de vocês, que eu achei muito legal. Depois que a gente conversou aquele dia, eu assisti alguns episódios e achei bacana, e então eu fico honrado em poder dar a minha contribuição aqui para vocês. Ah, que legal, Edu. Eduardo, então, para a gente começar, eu lembro, né, que você e a Ana, né, ficaram um bom tempo tentando o visto italiano, né? Você pode comentar para a gente começar, como é que foi o processo de obtenção do visto e quanto tempo que levou? Foi um processo longo, né? Porque o nosso projeto, né, era conseguir a cidadania, né? Não muito tanto para nós, né, para mim e para ela, mas sobretudo para as crianças, né? Porque isso representava para eles uma oportunidade de ter acesso a um estudo de nível europeu, né? Então, isso começou mais ou menos em 2000, 2001. O avô da minha mulher nasceu aqui, né? Então, a irmã dela tinha uns documentos que eram do avô, né? Que já era falecido, né? Naquela época, né? E aí ela trouxe lá, levou lá para a gente, lá em casa e tal. Eu tirei uma xerox daquilo, escrevi uma carta para o consulado e eles colocaram a gente numa fila. Tinha uma lista, né, que era publicada no site do consulado, né, e uma lista de espera, né. E, então, Você morava no Brasil nessa época? sim, morava no Brasil, morava em São Paulo. Legal. Tá. Morávamos todos lá. Então, quando foi em 2008, não, 2009, 2008, 2009, nós recebemos uma carta, né, do consulado dizendo que a gente tinha 4 meses para providenciar toda a documentação. E a documentação, basicamente, são certidões de nascimento, né? A certidão de nascimento do avô dela, aqui na Itália, né, que era a pessoa sobre a qual era baseada todo o processo, né? E aí depois
o nascimento o casamento dele, né? E depois o nascimento do filho dele, que era o pai da minha mulher, e depois o casamento do meu sogro e a certidão de nascimento da minha mulher. Aí a nossa certidão de casamento e a certidão de nascimento das crianças. Então, basicamente, é essa trilha aí, né, de papelada, né, que a gente precisou, né, providenciar para conseguir a cidadania. Né? Isso Edu, é uma coisa bem burocrática, né? E isso levou uns 10 anos ou mais, não foi, Edu? A gente ficou na fila de espera, né? Depois que eu em 2001, que eu mandei fiz essa carta e de vez em quando eu ia lá no site do consulado e olhava lá a lista, estava lá o nome, né? Então, foi assim, né? Demorou. Mas aí, quando chegou a hora, também aí a coisa em questão de 5 meses, mais ou menos, 5 meses depois que eu entreguei toda a papelada que eles pediam, né? Aí veio a confirmação, né, que estava tudo certo. Né? Edu, você, vamos dizer, você levou de 7 a 8 anos. Estou perguntando isso porque eu coloquei o meu processo em 2015. E a gente ainda está esperando, não tive notícia nenhuma, né? Mas eu ia perguntar para você, quando a Ana conseguiu, você também conseguiu cidadania? Não, foi só a Ana e as crianças. Primeiro foi só ela e as crianças. Tá. Depois que a cidadania deles foi concedida, aí eu pude pedir a minha, que a minha é por casamento, né? Entendi. Chama de motivo familiar, né? Então foi assim. Mas inicialmente foram só eles. Uhum. Edu, então entendi, você queria o passaporte italiano para ter acesso à Europa, para uma educação melhor para os seus filhos, e vocês irem para a Itália, então, é uma consequência, ou para a Europa, deles estudarem aí. Foi isso mesmo ou teve alguma coisa de trabalho? Conta um pouco melhor essa parte de você ir para a Itália. Seus filhos tinham qual idade? Desculpa, só nessa época que vocês foram. Qual idade que eles estavam, mais ou menos? Adolescentes? Já eram adultos? Em 2015, quando a gente embarcou, eu vou responder a pergunta do Rui, porque ela antecede e dá as circunstâncias para depois falar da sua pergunta, tá bom, Silvana? Claro. Quando a gente pensou em fazer o processo de cidadania italiana, a gente não tinha, desde o início, pensado em emigrar. Naquela época, a ideia era que eles pudessem vir e estudar. Então, a gente ainda não tinha bem claro essa coisa da imigração. Né? Mas, quando chegou em 2014, que foi quando a Laura, que é a nossa mais velha, né, se formou no colegial, né, e aí ela começou a pensar em fazer faculdade. Né? E ela, então, fez uma seleção das universidades que ela queria, do que tinha oferecido o curso que ela queria aqui. Eram 4 ou 5. Então, ela veio sozinha para cá em 2014, visitou as escolas, fez entrevistas, fez toda uma pesquisa, e aí ela decidiu para onde ela queria estudar, né, em qual universidade que ela queria estudar. E quando ela chegou, né, a gente estava conversando sobre isso, né, a minha mulher teve um freak out, né? Porque imagina, né? Como que eu vou deixar a menina de 17, 18 anos embarcar sozinha, ir para lá sozinha, morar e tudo? Né? De jeito nenhum. Bem mãe, né? Bem mãe mesmo, né? É natural. Né?
E foi aí, então, que começou esse processo da gente amadurecer essa ideia da gente vir em todo mundo, porque, por uma coincidência, a Laura estava para entrar na faculdade, o Pedro, que é o do meio, ia para o colegial, e a Glória, que era pequenininha, ia começar na escola primária. Nossa, então, todo mundo mudando. Exato. Épocas, fases ótimas para os três, né? Exato. Encaixou direitinho, né? Aqui eles falam tempística, né? A tempística, né? Ou seja, deu tudo certo, né? E aí, então, a gente pensou em ir todo mundo, né? Porque, e de fato, não é só uma questão da preocupação da minha mulher na época, mas também a Laura era muito moça, né? Com 17, 18 anos, teria sido muito mais difícil para ela vir para cá sozinha e conseguir fazer tudo sozinha, principalmente no começo, né? Quando a gente não conhece as coisas, né? E tem pouco apoio, tem pouco... E então, graças a Deus deu certo, né? Nós optamos por vender tudo que a gente tinha, né? E botamos tudo que a gente achou que podia carregar eram 20 malas, né? Eram 5 pessoas, 2 malas grandes para cada um e mais 2 malas pequenas, né? Que levava na mão, né? E aí a gente embarcou. E realmente foi uma decisão acertada, né? Porque tinha uma outra coisa assim que na época eu que acabou influenciando também essa decisão, né? Era o fato de que eu naquela época no Brasil, né, 2014, 2015, né, eu já estava chegando num ponto assim pela minha idade, né, que assim eu estava pensando em o que ia acontecer dali para frente, né? Porque eu já tinha mais de 50 anos, né? E então a minha capacidade, né, de trabalho, né, de gerar um volume de trabalho e de renda suficiente para dar conta de todas as necessidades da família, tenderia a diminuir dali para frente, né? E se eu ficasse no Brasil, eu ia, digamos assim, né, enfrentar dificuldades muito maiores do que teria aqui na Itália, né? Então, isso foi uma coisa que também contribuiu, né, para a nossa decisão de vir todo mundo, né? E foi assim Pera, que... antes de você conseguiu uma recolocação fácil aí ou você foi sem estar recolocado? Eu já trabalhava como autônomo, né? Eu trabalhava Perfeito. Então, o trabalho que Mas eu fazia... você já podia fazer saiu em qualquer daqui com lugar. alguma coisa que você pudesse fazer aí? Sim, eu fazia muita tradução e tinha começado aí no Brasil a fazer trabalhos o que eles chamam hoje de transcriação e redação publicitária, né? Que é uma coisa que eu trazia desde muitos anos, né? Desde o meu trabalho em agência de propaganda, né? Com essas coisas, né? E então, quando eu cheguei aqui, basicamente, eu continuei trabalhando no dia seguinte, né? Porque foi só ligar o computador, né? Providenciei a internet aqui e bola para frente, né? Aí o que aconteceu, né, em termos assim profissionais, né, foi que eu me dei conta de que a maior dificuldade, né, para mim era estar aqui, né, gastando em euro, mas naquela época todos os meus clientes ainda estavam no Brasil e eu estava ganhando em real. Então
descompasso aí criava uma série de problemas, né? Porque a diferença de câmbio, né, é muito grande, era mais ou menos isso, 4, 5 vezes, né, o valor, né? Então, se eu tivesse no Brasil era uma coisa, mas aqui era outra. Né? Então, eu logo vi que eu tinha que mudar a minha estratégia, né? Encontrar esse, aí eu decidi encontrar clientes aqui nesse nicho de redação publicitária e transcriação, né, que é vamos dizer assim, é uma área que paga melhor do que as traduções, né, e com isso, aos poucos, eu fui abrindo uma carteira de clientes aqui na Europa, né, e assim vem sendo desde então, né. Aí recebendo em euro já é outra coisa, né? A vida fica no nível um pouquinho Equilibra. melhor. Essa é a ideia, né? Ô, Edu, você fez um comentário há pouco tempo aí que você estava questionando, pensando por causa da sua idade, né, no Brasil e como é que seria. Como é que é isso? Como é que você vê isso, a questão de idade, na Itália? Você sente algum preconceito com profissionais acima de 50 anos ou tem espaço para todo mundo, desde que seja competente? Bom, na minha área específica, né, é uma coisa, eu acho, né, essa é a minha opinião, né, mas eu acredito que a experiência vamos dizer assim, é um valor agregado muito alto, né, porque você pode, vamos dizer assim, os jovens hoje que saem da faculdade, né, que começam a trabalhar nessa área, né, por mais bem preparados que eles sejam, né, eles não têm experiência. Então, a essa idade não foi um problema, então. Aliás, foi o contrário. no meu caso, né, eu só posso falar por mim, né, mas eu acredito que de forma geral seja assim, né, pelo menos nessa área, né. Porque aqui na Itália tem aquela visão, eles ainda têm aquela visão, e isso depois de um tempo aqui, falando aqui com o pessoal, eles ainda têm muito a visão aqui de aquele sistema tradicional, né, que você tem, eu conheci várias pessoas aqui que começaram a trabalhar com 14, 15 anos como trabalhador braçal, né, e que hoje tem mais ou menos a mesma idade que eu, hoje já estão aposentados, né, recebem a aposentadoria e tal, então estão tranquilos em casa, né, e existe muito aqui essa noção de que você, mesmo não sendo um trabalhador qualificado, mesmo não tendo cursado universidade e tudo, você tem condição de ganhar a vida dignamente e sobreviver, e depois que você se aposenta, você também manter o seu nível de vida. Isso é muito bom. Pode ser bem, né? Então, essa noção toda que é aquele sistema antigo, né, que hoje está se desfazendo já, né, com essa globalização toda, né, mas ainda é muito forte essa noção aqui na Itália, né? E eu acredito que seja por causa disso que muitos dos jovens hoje optam por não fazer o curso superior. Isso. Aqui, né? E era uma coisa que eu não entendia quando eu chegava aqui. Eu falei, mas porque existem muitas oportunidades de estudo aqui, né? Bolsas de estudo, né? Para quem quer estudar realmente, o governo ajuda, tem muitas oportunidades, né? Mas eu vi isso, não sei dizer aqui porcentagem, mas uma boa parcela dos jovens não se interessa. Não se interessa por estudar. Quando você é jovem, né, você tem 18, 20 anos, é fácil você arranjar um emprego, né? E o salário não é muito grande, mas você, né, tal, e aí você, né,
sai, vai passear, né? Ganha o seu dinheirinho e tal e coisa, né? E vai levando a vida. Só que eles não pensam que quando eles chegarem com 30, com 35 anos, né, sem nenhuma qualificação, eles vão ser substituídos por aqueles que estão começando, de 18, 19. Né? E aí vai ser muito mais difícil para eles acharem o emprego. Isso é curioso, né? É. O Edu, falando sobre você falou da educação aí, com o ensino, tudo, as oportunidades. Tem uma curiosidade, saber como é que é o nível de estudo aí, comparando com o Brasil, claro. Eu tenho um filho que fez um intercâmbio na Itália, ficou um ano lá em Como, bem no norte da Itália, e fez o curso, seria o segundo, terceiro ano colegial na minha época, vai. E ele falou, nossa senhora, era uma coisa assim muito elaborada, umas coisas, pensamentos, uma filosofia, uma coisa bem complicada. Aí eu lembrava que quando eu fiz intercâmbio, na minha época, eu fui para os Estados Unidos. Para quem faz né, escola particular no Brasil, lá nos Estados Unidos, realmente nessa parte até o high school, fica a ser bem simples para a gente. E parece que na Itália não foi. Não sei se ele me enrolou, mas queria saber a sua opinião. Você tem dois filhos que... Não é verdade? Te enrolou, Rony. Queria que você me desse... Fala a sua experiência em relação a isso. Aqui, o colegial, não é que nem no Brasil que tem 3 anos, são 5 anos. Nossa. E o nível de estudo é equivalente ao que eu comecei a estudar na época que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na USP, nos 2 primeiros anos, o que eu aprendi lá, os meninos aprendem aqui no Liceu. E se você tem, por exemplo, eles têm ainda tem aquela estrutura que existia antigamente do Brasil, né, do clássico, do científico, né? E se você vai para o clássico, você tem grego, latim, né, e mais inglês, mais às vezes francês ou espanhol, e uma série de história, e é muito aprofundado. É muito aprofundada a qualidade dos livros didáticos aqui, do material didático, é muito alta. E realmente eles sofrem, viu? Eles têm que dar um duro danado. E tem um exame no final, né, desses 5 anos, tem um exame que eles chamam de maturitar, né, e você tem que... acho que a média mínima, né, para você passar é 7, né? Mas conforme a nota que você tem nesse exame, você se qualifica para as bolsas de estudo na universidade, né? Então, isso aumenta as suas chances de ter uma bolsa melhor. Embora esse sistema aqui dependa também da renda familiar, né? Aqui na Itália, eles têm uma coisa... É muito interessante isso, porque nivela tanto os estudantes que vêm de famílias mais abastadas, né, quanto aqueles que... Até gente que... a minha filha, por exemplo, a Laura, quando estava na faculdade, tinha uma colega que era órfã, né, que cresceu em orfanato e conseguiu estudar e se formar e com as bolsas por causa disso, porque eles têm aqui um índice socioeconômico que regula tudo isso. Então, conforme a sua classificação nesse índice, né, é que nem uma mini declaração de renda, né? Aí você se qualifica para as bolsas de estudo, né? E para uma série de outras coisas, oportunidades que o governo dá, né, de incentivo, né? Por exemplo, a Laura optou por estudar em Pavia, né, que é uma universidade... Não é longe daqui, fica uns 100 quilômetros daqui, pertinho de Milão. Mas, devido a essa distância, ela não tinha como ir e voltar todo dia, né? Então, ela tinha moradia universitária, as residências universitárias lá em Pavia, né, que também eram cobertas pela Bolsa, né? Então, ela passou 5 anos... estudando, morando lá, ela vinha para cá às vezes no fim de semana, a cada 15 dias, ou num feriado, ela vinha,
porque a distância não é tão grande, né? Mas tudo isso com esse sistema, né? E é um sistema legal, funciona. É lógico que você tem que ser bom aluno, né? Você tem que passar em tudo, você não pode vacilar, né? Mas se você estudar e fizer direitinho e tal, beleza. Em resumo, Muito interessante, né? Você tem que ralar, né? Ué, mas pelo menos você tem uma ajuda, né? É bem interessante esse sistema, né? É sim. A Laura já saiu daqui já com a bolsa em Pavia ou depois que vocês chegaram que vocês viram a bolsa? Não, depois que a gente chegou. A gente Entendi. chegou, aí nós fomos lá, eu fui junto com ela, né? E fizemos a matrícula, né? Porque tinha toda a documentação escolar, né? Deles, né? Tudo isso eu tive que preparar aí no Brasil, né? Depois tinha uma longa lista de documentos, depois tive que mandar fazer a versão para o italiano, né? As traduções juramentadas, né? E aí depois levei tudo isso lá no consulado, o consulado teve que homologar tudo isso. A Glória, como estava começando na escola primária, não precisou de nada, bastou a certidão de nascimento dela e pronto, né? E foi assim. Ô, Edu, agora mudando um pouco de assunto, né? Algumas coisas que eu gostaria de saber. Quais foram as principais razões que levaram vocês a escolher uma cidade pequena no interior para morar? E como é que foi a sua adaptação inicial, você e da sua família, num país novo? A gente veio aqui para Alessandria porque aqui foi a cidade onde mora uma prima da minha mulher. E que foi a pessoa que nos ajudou quando a gente veio para cá, logo no início, né? E também porque aqui é muito, muito pertinho da cidade onde nasceu o avô dela, né? A cidadezinha onde ele nasceu é pequenininha, tem 4.000, 5.000 habitantes, né? Fica aqui perto, fica 20 quilômetros daqui. E nós tivemos a ajuda dessa prima dela, né, que a gente já tinha contato com ela lá do Brasil, né, e ela era uma pessoa muito legal, se dispôs a nos ajudar, e foi ela que deu uma mão grande para a gente quando a gente chegou, né, porque ela conseguiu uma coisa que é muito difícil, né, para um estrangeiro aqui, que é um lugar para morar. Aqui, você alugar um imóvel aqui, se você não tem o olerite, né, um emprego com a carteira assinada e tudo, é dificílimo, porque ninguém te dá confiança, né? Ninguém confia em você. E aqui não existe aquela figura do fiador que tem aí no Brasil, né? Então, essa prima da minha mulher, ela tinha um amigo dela, né, que acabou virando nosso amigo também, que era uma pessoa sensacional, né? E ele tinha esse apartamento, que é um apartamento pequenininho, que estava vazio, que era um apartamento onde moravam os pais dele, que já eram falecidos. Então, o apartamento estava vazio. E como ele era um prédio muito antigo, aqui tem toda uma burocracia enorme, né, com essa coisa as normativas, né, de construção, de instalação elétrica, de instalação hidráulica, e se ele tivesse que reformar todo o apartamento para colocar tudo como se devia, ele ia gastar um dinheirão e que ele não tinha, então o apartamento estava fechado. E por intermédio dessa prima dela, né, nós fizemos um contrato de comodato, né, de cessão de uso, né, eu paguei as taxas, os emolumentos, aquela coisa, e nós conseguimos um lugar inicial, né, para onde a gente podia chegar e ter um teto, né. E ter um Então, endereço também, né? Que é bem importante aí, né? exato. E aí foi aí que a gente veio para cá, né? E também por intermédio dela, como ela trabalha na prefeitura, né? Então a gente foi lá, fizemos toda aquela
os documentos, a carteira de identidade, aqui eles têm uma carteira de saúde também, né, que você faz, e assim foi assim que tudo começou, né, porque... E a gente também tinha uma coisa assim, né, que era o fato de que eu e a Ana, a gente morou em São Paulo durante quase a vida toda, né? E nos últimos anos é que a gente foi para São José dos Campos, que era um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, você vê, aqui em Alessandria tem 100 mil habitantes. São José dos Campos, na época em que a gente estava aí, tinha já 1,5 milhão, mais ou menos, né? Uhum. Então, era uma diferença bastante grande, né? E... Diga. Edu, deixa eu perguntar um pouquinho mais sobre a Itália. Pois não. A Itália é um país fantástico, lindo, paisagens, lugares, muita história, comida excelente, a gente conhece bem, até o italiano é muito comunicativo, isso é o que a gente imagina, né? Figura. Uhum. É isso mesmo? É a realidade, sim. Culturalmente, assim, nós somos muito, muito próximos, né? Muito vizinhos, não só em termos de língua, mas também de costumes, são muitas as similaridades, eu acredito que elas são muito maiores do que as diferenças, né? Que tem diferenças também, né? Mas isso é um ponto muito grande, né? A favor nosso, quando a gente é imigrante, né? Que a gente está chegando aqui, porque eu, por exemplo, eu nunca estudei italiano, né? Eu estudei francês, né? Mas com o português e o francês, o espanhol, o italiano são todos, têm a mesma raiz, né? Então, as construções são muito semelhantes, né? Até o vocabulário é muito, muito parecido. Ajuda bastante, né? Então isso Uma ajudou coisa que é muito. interessante quando você vai para a Europa, né? Quando você vai em vários países da Europa, o lugar onde você mais se sente à vontade, assim, é a Itália, né? Para nós brasileiros, né? Você chega na Itália e fala, nossa, estou no Brasil, né? Parece que o povo é muito parecido com os brasileiros. É verdade. Você vai nos outros países, parece que é um pouco mais diferente. A Itália não, a Até em Itália tem Portugal é mais mais a cara diferente. do... Não é? Eu acho que é mais ou menos isso que você está comentando, né, Eduardo? Não, só pegando esse ponto que a Zara comentou, essa impressão que a gente tem. Agora, você que está aí, como é que é conviver com os italianos no dia a dia? Não é difícil. Não é difícil, mas tem uma série de diferenças, né? Eles te tratam como um brasiliano? Ou não? Porque Eles... isso é inevitável. Quando a gente começa a falar, dá para perceber na hora que nós somos estrangeiros, né? Apesar de a gente falar italiano e tudo, você tem sotaque. Então, tem alguns, não são a maioria não, mas tem uma minoria que te olha de cima para baixo, né? Mas não são muitos. A maioria é tranquila, são pessoas normais, assim, você conversa na rua, puxa papo, no supermercado. A minha mulher passou uns apertos muito engraçados, né? Pode contar, conta aí. Na fila do supermercado, né? Que ela estava lá e aí esperando passar no caixa e aí começou a conversar, um senhor puxou conversa com ela, né? Falou, mas você é brasileiro? Mas você... então você tem cidadania italiana? Seu avô era daqui? Tá bom. E você tem... mas seu marido é brasileiro? Mas o que importa é a mãe. A mãe italiana, se a mãe é italiana, tudo tá bem. Tudo tá bem. La mama, la mama. La mama. La mama. Tem muito isso aqui, né? Realmente a coisa é engraçada. Mas tem também um outro, e aí entra a parte das diferenças, né? Que é a burocracia, né? O italiano é um burocrata. Nossa. Tudo aqui tem que ser de acordo com as regras, tudo tem que ser bonitinho, como manda o figurino, entendeu? E é lógico que tem, né,
pessoal que não está nem aí com nada, né? Que chuta o balde mesmo, né? A começar pela máfia, por todo o crime organizado e tal, que eles são os maiores especialistas em fraudar o Estado, né? Mas a grande maioria das pessoas não é assim, né? Então, eles... pra você ter uma ideia, né? Outro dia até saiu no jornal isso, né? O sujeito... ele tinha nevado, uma cidadezinha, né? Ele tinha nevado, ele mora numa pracinha assim, né? E ficou aquele monte de neve, né? E ele chamou os vizinhos e tal, e ele tinha uma picapezinha, né? Então eles tiraram a neve e limparam, né? E aí veio o cara da prefeitura, viu que eu tinha feito aquilo, multou. Ah, multou, Multou. porque Ué, tirou a como neve. assim? Porque Porque tirou a não neve pode. do caminho. Porque não pode, entendeu? O negócio do sindicato, não, porque tem um trabalhador, tem um cara que trabalha na prefeitura que tem que fazer isso e você não pode. O outro também é a mesma coisa, ele tapou um buraco que tinha na frente da casa dele e foi multado. Putz. Entendeu? Então, a burocracia levada a extremos, né? E existe, até passa na televisão quando esses casos acontecem, né? É E muito eles engraçado. atendem rapidamente, assim, a prefeitura? Quando você precisa, por exemplo, eles te atendem rapidamente ou não? Você fica refém da prefeitura e fica sem o serviço? Olha, depende, né? Tem alguns casos, por exemplo, assim, para assistência médica, assim, é bem rápido. É bem rápido. Mas, assim, é porque a gente vive numa cidade pequena e aqui o número de pessoas idosas é muito alto, né? Então, basicamente, eles já sabem, todo mundo quem precisa de tal assistência e tal. Então, não é difícil, não. Agora, em relação aos serviços da prefeitura, varia, né? Aqui na nossa cidade, né, o exemplo é que teve muita tergiversação de fundos, né? E a prefeitura ficou sem nada e então os serviços municipais deixam a desejar, né? De recapeamento de rua, né? Não tem muitas queixas. Sobre os costumes na Itália, tem uma coisa que, assim, meio chocante, eu percebi isso. Aqui no Brasil, as mulheres se arrumam muito, os homens vão juntos do jeito que quer. E na Itália, me parece que é o contrário, os homens se arrumam muito bem, tem a roupa de grife, tem tudo aquilo, e a mulher é normal. Não sei se foi uma impressão errada minha, você concorda com isso? Olha, aqui em Alessandria, assim, a maior parte das pessoas é o padrão comum, né? Mas se você vai, por exemplo, para Milão, você já vê que é uma outra história. Mas em relação aos homens e às mulheres, eu reparei que os homens se arrumam muito mais que as mulheres, é possível isso? Que é o contrário da França, né? Que na França as mulheres são super bem vestidas e os homens são mais relaxados, né? Na Itália parece que são os homens que são mais bem vestidos, né? Eu não cheguei a observar assim essa distinção com relação aos sexos, né? Mas para mim é uma coisa que é mais ligada, vamos dizer assim, ao local, né? Onde você está, porque aqui em Alessandria não tem, assim, é lógico que tem vida social, cultural aqui, mas não é como Milão, como Turino, como Gênova, né? Então lá você vê, né, no metrô, né, na rua, assim, as pessoas que vão para o trabalho e tudo, vão bem arrumadas, né, do que aqui em Alessandria, né? Aqui é um clima mais relaxado, né, mais É uma região mais rural ou ela é industrial, Alessandra? Alexandra? É mais mais rural. rural, Teve, né, uma época de desenvolvimento industrial aqui, mas isso foi no começo do século, né? Então tem alguns remanescentes ainda, mas a verdade é que a atividade industrial italiana
mudou muito, né, nos últimos anos, né, porque é uma coisa interessante isso, né, porque a Itália tinha um desenvolvimento industrial grande, né, eu diria até que de nível de igual para igual com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, desde o começo do século XX, né. Eles tinham, ainda tem hoje, né, a indústria automobilística aqui, que é uma coisa incrível, né? Mas não é só isso, né? A indústria aeronáutica também, né, na Itália, eles já faziam avião aqui em 1910, 1915, né? Na década de 20 já tinha uma frota aqui, né? Motocicleta, né? Então, assim, a metalurgia, né? Toda a parte de usinagem, né? Torneamento, né? Todas essas ferramentas sofisticadas, né? Os italianos conhecem Maquinário, né? há muito tempo, né? Mas, A Itália... Oi, Edu. diga. Não, eu ia comentar, né? A Itália foi, né, um país extremamente industrial, né, com muitas empresas, como você comentou. E agora, pessoal, né, esse papo está muito interessante com o Eduardo sobre a Itália, que é um país incrível, um país super rico. Certamente a gente não vai conseguir falar muito mais, né, explorar tudo o que deveria. Mas se você está gostando, está curtindo, não esquece de clicar, né, na sua plataforma de podcast para seguir a gente, para não perder os episódios. Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente. Então, toda semana estamos aí com papo com alguém que mora fora do Brasil, contando um pouco sobre a experiência, sobre suas histórias em outros países. E, claro, não esqueça de compartilhar aí, né, o podcast com seus amigos, parentes, enfim, aquelas pessoas que possam se beneficiar, né, da parte cultural que a gente sempre traz aqui no podcast, e mesmo daquelas pessoas que eventualmente pensam, né, em morar fora do país também. Tá, e agora voltando para você, Edu, você chegou a entrar em pânico em algum momento, desde que você foi para lá? Aqui, olha, eu passei uns momentos apertados. Eu me lembro que logo no começo, uma das primeiras coisas que eu tinha que fazer aqui era abrir uma conta num banco. Só que aqui, o sistema bancário aqui está anos-luz atrás do Brasil, né? Eram poucos os bancos que estavam na internet, e o sistema de tarifas que eles têm aqui, né, é totalmente diferente do Brasil, né? Então, na maioria dos casos, né, na maioria dos bancos, né, para você chegar lá e abrir uma conta, né, você paga um bocado por cada transação, né? Cada cheque que você emite, cada depósito que você faz, cada saque que você faz, você paga e paga bem. Salgado. Né? Então, eu custei a achar um banco que fosse o chamado custo zero, né? Que são as contas que você pode abrir, mas que você não tem que pagar 5 euros cada vez que você tem que fazer um depósito, ou 10 euros cada vez que você saca o dinheiro, entendeu? Então, era um negócio assim, fora de cogitação, né? Tarifas altas, né? Então, eu Ainda sofri é assim? um bocado. Eu me lembro que eu teve um dia que eu andei, porque isso era uma das coisas necessárias para poder fazer a matrícula da Laura na faculdade. E eu não tinha conseguido ainda achar um banco. E naquele dia eu andei, e estava um sol, e aí uma hora eu cheguei, eu já tinha entrado em não sei quantas agências, uma hora eu estava no meio da rua, assim, falei, ai meu Deus, me ajude, né? Eu preciso dar um jeito nisso, como é que eu faço? Né? Aí, não sei se pela providência divina, mas o próximo que eu entrei, né, tinha um rapaz no caixa e ele foi muito simpático. Ele falou: olha, não, aqui a gente realmente tem todas essas cobranças e tal, mas você tem um outro banco assim assado que fica ali
2 quarteirões daqui, assim, tal, que lá você pode ir, que tem essa conta. E aí foi graças a ele, essa dica dele, né, que eu fui lá e consegui abrir a conta, né? Então, esse eu me lembro que foi um dia de agonia, porque o tempo estava correndo, né? Estava chegando na hora da gente ir lá para Pavia, né? Para fazer a matrícula dela e tudo, e eu ainda não tinha essa coisa da conta Esse no banco. requisito. Isso foi um pânico mesmo. Mas parece que o universo conspirou bastante aí para vocês, né? Muitas coisas acabaram encaixando, né? Dando certo, verdade. né? Isso desde da época que a gente estava ainda no Brasil, né? É verdade. Foi, assim, uma série de portas que foram se abrindo, assim, sucessivamente, né? E graças à ajuda de muitos amigos, né? Então foi um processo longo, né? Mas eu me lembro que quando a gente embarcou, o meu medo maior era que houvesse algum problema e a gente não pudesse embarcar. Você sabe, né? Quando você está no aeroporto, Polícia Federal, os caras são onipotentes, né? Então, se o cara cismar com a sua cara, se não for com a sua cara, ele te breca lá e não tem o que fazer, você está ferrado, né? Essa é a triste realidade, né? Então, o meu medo maior era esse, porque quando você vai em viagem de férias, se alguma coisa der errado, você volta para casa. Mas a gente não tinha mais casa para voltar, né? Não tinha mais para onde voltar. Então, eu, assim, foi com um receio muito grande, assim, eu até conversei, tive uma longa palestra com todas as crianças, né? Antes da gente sair para o aeroporto, né? Falei, olha, aeroporto é um negócio sério, tem câmera, eles ficam procurando traficante, qualquer coisa suspeita, então vocês se comportem, não me arruma problema, porque uma coisinha que dá errado lá, a gente perde o avião, perde a viagem, perde tudo, e a gente, pior, não tem para onde ir. Então, depois que o avião fechou a porta, decolou, né, que aí eu respirei aliviado, assim, a aeromoça perguntou, veio com um carrinho de bebida, perguntou, o que você quer ver? Você me dá um uísque, por favor. Foi o melhor uísque que eu tomei. Me dá tudo misturado, né? Me dá tudo misturado. Ainda tem a chegada na Itália também, que eu acho que deve ter sido um outro momento de estresse também, né? Quando você chega... Ele tem que se apresentar aí com a família. Até que foi assim, porque assim, a gente tinha 5 pessoas, né? 20 malas, né? Dessas 20, 10 grandes, pesadas mesmo, né? Então, o que eu fiz? Eu contratei um serviço de transporte, uma perua, né? Transfer. Para levar a gente do aeroporto até aqui, porque se eu tivesse que... nós chegamos no aeroporto de Linate, né? Que é perto de Milão, né? Então, se tivesse que sair do aeroporto com toda aquela tranqueira, né, para entrar no metrô, para depois pegar um trem, para depois vir para cá, ia ser um sufoco. Ia ser um transtorno, né? Então, mas na Itália, quando você foi tranquila, porque a gente veio de perua, todo sossegado, com todas as coisas e beleza. Você já tinha o endereço para ir direto, coisa assim? Sim. Ou foi para a casa da prima? Não, fomos já para o apartamento que tinham sido combinados, já estava tudo combinado, já estava tudo certinho. Que bom. Ô Eduardo, voltando ao nosso início da conversa aqui, quer dizer, o grande motivador para ir para a Europa foi justamente os filhos, né? A questão da educação. Isso. Hoje, como é que eles estão? Eles estão felizes de morar na Itália? Sim, bom, tecnicamente, o certo era fazer essa pergunta para cada um deles. Verdade. Mas sim, você vê, né? A Laura, que era mais velha, ela foi a única que se preparou, né, de fato para vir para cá, né? Porque nós arranjamos em Jacareí, tinha uma senhora que dava aula de italiano, né? Ela tinha um círculo italiano lá, uma comunidade lá,
E a Laura estudou com ela quase uns 2 anos de italiano. Depois, ela foi para São Paulo, e lá em São Paulo, ela fez mais 1 ano. E quando ela chegou aqui, então, ela já tinha uma base bem forte de italiano, né? Eu quebrava o galho, né? Eu me virava, porque um pouco de francês, coisa, eu dava um jeito, né? Mas o Pedro, a Ana e a Glória vieram estudar aqui, né? Então, quando eles chegaram aqui, que ele foi. Então, o Pedro, particularmente, porque o Pedro, quando chegou, ele foi para o Liceu, né? E foi para uma escola que já é difícil para os italianos aqui, né? E ele não sabia nada de italiano. Ele começou a estudar aqui quando nós chegamos em maio, né? Que é praticamente o fim do ano letivo, né? Então ele teve junho, julho e agosto para estudar, para aprender um pouco da língua, para em setembro começar as aulas, né? Então no começo foi difícil para ele, né? Porque ele tinha que dar um duro danado, né? Muito mais do que os colegas normais, né? Eu me lembro que eu ia nas reuniões com os professores dele, e os professores, a coordenadora pedagógica admirava ele, porque ela conhecia, né, a história e sabia do esforço que ele fazia. Então todos os professores ajudavam, todo mundo e foi uma coisa muito legal, né? E no fim ele acabou se formando, né, e com uma nota boa e tudo, e agora está terminando a faculdade, a primeira. Que aqui a faculdade é assim, né? São 3 anos que eles chamam de Laura Triennale, né? Que é a nossa graduação, né? E depois, se você quiser, você faz os 2 anos depois disso, que aí você tem a tal da Laurea Quinquennale, né, que é, digamos assim, mais ou menos o nível de mestrado, né? E então ele está terminando a Triennale agora, né? E aí, se ele quiser continuar, ele já arrumou um emprego aqui, está começando a trabalhar agora, né? E ganhando o dinheirinho dele, então tá indo bem, né? A Laura já está formada, está lá na Romênia, viaja 2 meses foi lá para o Sudão do Sul para fazer um projeto lá junto com. E a gente morre de medo, né? Porque lá é onde tinha as epidemias de ebola, né? Mas o que vai fazer, né? É o que ela gosta, é o que ela faz, então ela vai. Você vê que a sua esposa foi para a Itália para não deixar a Laura sozinha e continua preocupada, né? Essa é a vida da mãe, né? Não tem jeito. De cabelo branco, rezando, fica aqui, né? Mas é isso, né? O que vai fazer? Você não pode, né? Ela já é adulta. Filha, né? Da vida, né? Os filhos são, né, da vida. E a Glória foi o caso mais engraçado, né? Porque a Glória chegou aqui, e criança, né? Ela tinha 5 anos. E no vizinho nosso ali, tinha uma menina da mesma idade. E elas se encontraram, se conheceram praticamente desde o primeiro dia que a gente chegou, ficaram amigas. E era engraçado, porque a Glória falava em português, a Sênia falava em italiano e elas se entendiam. Aí, quando ela ia na casa da menina, né, e a Glória falava as coisas, e a mãe dela perguntava, mas o que ela disse? Ela falava, e a colega dela explicava, não, ela disse isso, e era assim mesmo. Então, elas... Que barato! Criança não sabe, né? Criança... E hoje, a Glória é aquela que fala o italiano, vamos dizer assim, mais puro de todos nós, assim, com menos sotaque, é ela. Porque ela fez toda a escola primária, ela foi alfabetizada em italiano, né? E... Vocês falam português em casa ou italiano? Português. Mas às vezes mistura um pouco, né? Porque... claro. E aí também, no caso da Glória, ela também, no caso do português, ela foi a mais prejudicada, né? Porque ela foi a única que não foi alfabetizada em português, né? Então ela fala português conosco, né? Mas
Às vezes Com tem sotaque. com sotaque não, mas as conjugação dos verbos às vezes dá umas tropeçadas, né? Porque os subjuntivos, né? Os condicionais, ela sofre um pouco, né? Em português. Em italiano não, mas em português sim. Ô, Edu, e bem, a Ana eu conheço, é uma cozinheira incrível, né? Sempre foi. Como é que estão os pratos dela agora com essa imersão aí na cozinha italiana? Aqui, assim, a comida é muito boa qualidade, né? Assim, você vai no supermercado, você encontra produtos ótimos, né? Então, facilita muito, né? Eu não sei se você lembra que aí no Brasil, eu costumava ir na feira, comprava uma caixa de tomate, e aí a gente fazia o molho, né? Em casa, né? O molho de tomate, né? E deixava aquele tomate fervendo, né? Dias e dias, né? 2, 3 dias lá, né? Apurando aquele, né? Aqui, né? Você não tem isso, né? Porque não precisa. Né? A qualidade, né? Das massas de tomate, das passatas que tem aqui é ótima, né? O tomate aqui é diferente do Brasil. Ele é muito menos ácido, ele é mais doce. Então, você não precisa ter todo aquele tempo de cozimento para tirar a acidez, aquela coisa toda, né? Então, simplifica muito a vida, né? Fazer molho de tomate aqui é bem mais fácil, né? A gente tem, a Ana não faz, mas eu gostaria que ela fizesse, mas ela não faz isso. Tem aquelas vovós que ainda fazem macarrão na mão. Ela chega, põe um monte de farinha em cima da mesa, faz um buraco no meio, põe um pouquinho de água, um pouquinho de sal, joga um ovo e pronto. E a massa está pronta. Né? Em meia hora ela... mas a maioria não. Né? A Ana não faz isso. Né? Mas se você vai no supermercado, você encontra massas incríveis. Né? Então, tem toda essa culinária, né, mediterrânea, né, as azeitonas, né, os azeites, as massas, né, tal, os produtos dos vegetais, né, são muito bons. Aqui A comida aí é privilegiada, né, Edu? não é difícil você comer bem aqui, não. Não é. Dureza é os Eduardo, vinhos, né, Eduardo? Os vinhos é que é complicado, né? Também. Eu costumava brincar muito com um colega nosso, o João Elias, que o Ricardo conhece também. Eu falava, o João Elias ligava para mim aqui, eu falava, João, aqui eu estou sofrendo, aqui eu só tomo vinho nacional. Ô, coitado. Que dureza, sofrimento. Muito difícil, né? Realmente tem uma variedade enorme, assim, de alta qualidade, assim. Então, eu fico de olho, eu vou no supermercado, tem um supermercado aqui perto que tem umas promoções, né? De vez em quando eles fazem umas promoções. Então, você compra os vinhos com preço, assim, incríveis, né? Aí eu absurdo, né, de aproveito barato. e arremato lá umas Um garrafas. lote. Eduardo, a gente está chegando ao fim aqui por causa do tempo e tudo mais, mas antes disso, você se arrependeu de alguma coisa ou faria algo diferente? Tem sempre aquelas coisas que você, né, faz. Uma das coisas que eu teria feito diferente, se eu pudesse voltar hoje, é ter pedido a minha cidadania italiana aí no Brasil, que teria sido muito mais simples, porque eu só fiz isso depois que eu cheguei aqui. Né? Então, me custou muito mais sangue, suor e lágrimas. Né? Eu consegui, mas se tivesse feito isso aí, né, teria sido bem mais simples, mais tranquilo. Né? Então, isso foi uma das coisas. Assim. Mas, de modo geral, assim, eu acho que a gente, graças a Deus, nós acertamos mais do que erramos. Né? E hoje, estamos aí, então, eles... A Laura, principalmente, que já está adulta, já está independente, trabalha, assim, ela já é, vamos dizer assim, o primeiro fruto daquele nosso projeto, né, que a gente começou lá em 2000, 2001, né, quer dizer que ela já é autônoma, ela fala 4 línguas, né,
ela, né, tem o seu emprego, tem o seu trabalho, viaja pelo mundo, né, está fazendo o que ela gosta, né, de fazer, né, e então e a gente está muito satisfeito, né, apesar dos pesares, da preocupação, né, das coisas horríveis que acontecem numa guerra, né, nós não podemos nos queixar, né, na verdade é essa, né, a gente recentemente, né, até 6 meses atrás, né, a gente ainda estava pagando aluguel. Agora nós conseguimos comprar o nosso apartamento aqui. Porque Bacana, Legal. parabéns. Legal. demorou um pouco, porque eu aqui sou autônomo, né? Então, Você não tem olerite. não tenho olerite, o banco não quer saber de mim. Mas Acho que nem você quer saber dele também, né? Pois é. Verdade. Mas a Ana tem um emprego formal, né, com carteira assinada e tal, desde 2018. Né? E agora, com a Laura trabalhando também, né, as duas juntas, né, se qualificaram para o financiamento. Né? Então, hoje a gente conseguiu comprar o apartamento e o que a gente paga hoje de prestação é um pouco mais da metade do que a gente pagava de aluguel. Nossa. Entendi, Então, uma diferença grande, grande. viabilizou, ajudou muito, né, isso. Né? E A Ana trabalha com o quê, Eduardo? ela trabalha como secretária numa cooperativa de crédito que tem aqui. Entendi. Que ironia, hein? Pois é, mas eles não fazem esse tipo de crédito imobiliário, eles não fazem. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Eduardo, vocês sentem assim, por exemplo, uma falta de... tá bom, nós estamos tudo bem aqui, tá joia, os 5 estão aí, mas, não, a Ana sente falta da mãe, da tia, da avó, sei lá, alguém. E vocês gostariam de voltar para o Brasil? Não, a nossa vida é aqui, não volto mais. Olha, seria muito legal. Nós, desde que a gente chegou, nós nunca pudemos voltar. Eu e ela pegar um avião e ir para o Brasil e deixar os 3 aqui. Então, ou vamos os 5, ou não vai ninguém. Né? E para ir os 5 pesado. É pesado. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não gostaria de passar umas férias aí para rever. Os meus pais já são falecidos, os pais dela também, mas tem as irmãs dela que estão aí, né? Tem os familiares, os parentes, né? Então, seria legal poder passar. Eu sinto muita falta das bananas, né? Eu gostaria muito de poder voltar aí na feira, comer um pastel, né? Comprar banana, comprar manga, né? Abacate, né? Aquelas coisas que aí no Brasil tem que aqui não tem, né? Mas até agora a gente não teve essa oportunidade, né? Espero que mais para frente a gente consiga, né? Mas assim, voltar definitivamente para o Brasil, eu não acredito, sabe, Silvana? Porque uma das coisas, até estava conversando com o Ricardo isso outro dia, uma das coisas que mais me afeta aqui de uma forma positiva é a segurança, a tranquilidade. Então, isso é uma coisa que não tem preço. A gente não tinha aqui no Brasil. As crianças podem sair de noite, podem ir sair com os amigos, ir passear, voltar, você fica tranquilo. Aí no Brasil não é isso, não é assim, né? É complicado, né? Que legal, Edu. Então, com essa tranquilidade italiana e segurança italiana, a gente vai encerrando. Mas antes disso, Eduardo, eu gostaria que você falasse as palavras finais agora em italiano, né? Parlare italiano.
Um pouquinho, um pouco. Mas o meu italiano é capenga, rapaz. Não tem problema. Ih, mas o nosso é pior ainda. macarrônico. É Eduardo, o tabajara. nosso é pior ainda. Pode falar. Fala uma frase italiana, Edu, para a gente encerrar. Tá bom. Io vorrei ringraziare a tutti voi per la simpatia, la generosità e tutta questa conversazione allegre, ancora una volta, in qualsiasi posto, in qualsiasi ora che volete voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie tanti. Grazie, Eduardo. E aqui terminamos hoje o episódio Nada de Pânico. Queria agradecer muito o Eduardo Nunes aí por esse papo, por contar um pouco das suas histórias, suas aventuras e coisas familiares, principalmente. E agradecer também a Silvana Machado, a Zara Martins e o Rui Cunha, que junto comigo, Ricardo Mandel, ajudaram aqui a fazer esse bate-papo, né? E vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma, como eu já falei antes, e compartilhar aí com os seus amiguinhos, né? E sigam também nossa página do LinkedIn, no Nada de Pânico, e o nosso Instagram, Nada de Pânico Team. Então foi um grande prazer estar com vocês, grande abraço e arrivederci, amici! Arrivederci. Obrigado. Tchau, Belo. Tchau.